Sabe, desastres, por mais terríveis que sejam, às vezes são os professores mais duros que existem. Nessa análise, a gente vai mergulhar em alguns dos acidentes mais marcantes da história dos portos brasileiros. O objetivo é entender como cada um deles, de um jeito bem doloroso, ajudou a construir as regras de segurança super rigorosas que a gente tem hoje. Bom, vamos começar com essa imagem aqui que é impressionante. O que estamos vendo é um navio cargueiro, o Trade Daring, em 1994. E não, isso não foi um torpedo nem nada do tipo. Ele simplesmente se partiu ao meio, ali mesmo atracado no porto enquanto era carregado. E aí a pergunta é inevitável, né? Como é que uma coisa desse tamanho, uma estrutura colossal de aço, pode quebrar de um jeito tão catastrófico? Isso não foi um acidente comum. Foi um verdadeiro quebra-cabeça de engenharia, que escondia uma lição muito importante. Então vamos fundo no nosso primeiro caso. O incidente com o Trade Daring, lá no Maranhão, em 1994. Um evento que virou um marco, um divisor de águas na história portuária do Brasil. E o ponto-chave é este. A causa não foi o mar, não foi uma colisão. Foi um erro de cálculo, pura e simplesmente. O minério de ferro foi colocado nos porões de um jeito totalmente desequilibrado. Isso criou uma tensão tão extrema no meio do navio que a estrutura não aguentou. Cedeu. As consequências disso, imediatas e muito severas. O terminal, que era um dos principais para a exportação de minério, ficou parado por meses. O prejuízo foi gigantesco, afetando não só a empresa, mas a economia do país, além do vazamento de óleo que sempre causa um dano ambiental. A resposta para esse desastre foi muito direta. A partir daquele momento, virou obrigatório o uso de softwares que monitoram a tensão na estrutura do navio em tempo real, enquanto o carregamento acontece. Foi uma mudança de tecnologia forçada pela tragédia, junto, claro, com uma fiscalização muito mais em cima por parte das autoridades. Agora a gente vai avançar uma década no tempo. Vamos para 2004, no Paraná. Lá, o perigo não veio de uma falha no aço, mas sim de uma explosão química devastadora. Essa imagem mostra o navio-tanque Vicunha pegando fogo no porto de Paranaguá. Ele estava descarregando metanol, um produto altamente inflamável, quando uma explosão violentíssima rasgou o navio e causou um incêndio que chocou o país inteiro. E aqui, o custo foi humano. 4 tripulantes perderam a vida na explosão. Um lembrete muito sombrio de que por trás de todas essas operações portuárias existem pessoas e a vida delas está em risco. O impacto ambiental foi, catastrófico. Quase 300 mil litros de produtos químicos e óleo vazaram direto na Baía de Paranaguá. Isso contaminou manguezais, áreas de proteção e a pesca teve que ser proibida por meses, o que simplesmente destruiu a fonte de renda de milhares de famílias. Depois do caso Vicunha, todo o manual de segurança para manusear produtos químicos foi reescrito. Mas talvez o mais importante foi o fortalecimento dos chamados planos de auxílio mútuo. Basicamente, são acordos onde terminais vizinhos se ajudam em caso de emergência. Se um pegar fogo, o outro ajuda com equipamentos, com equipe. Isso garante que todo mundo haja junto e de forma organizada para conter os danos. Vamos agora para o maior porto da América Latina, Santos. Ele enfrentou seu próprio batismo de fogo, com 2 incêndios gigantescos em um período bem curto. Olha que interessante essa comparação. Primeiro, em 2013, o fogo foi num terminal de açúcar. Sim, açúcar, que com o calor vira um inacreditável rio de caramelo fervente e destruiu 180 mil toneladas. Aí, 2 anos depois, o desafio foi ainda maior. Um incêndio em tanques de combustível que queimou por 9 dias seguidos, desafiando todas as equipes de emergência do país. E as imagens falam por si só. De um lado, o armazém da Copersucar completamente tomado pelo fogo. Do outro, o verdadeiro inferno nos tanques da Ultracargo. Esses 2 eventos testaram os limites de todo mundo e mostraram pontos fracos bem sérios na infraestrutura do porto. Das cinzas desses 2 incêndios surgiram mudanças fundamentais. A legislação ficou bem mais rígida, passou a exigir sistemas de prevenção modernos, como sprinklers automáticos e sensores de calor, além de um investimento pesado em equipamentos melhores para os bombeiros e, claro, em melhorar o acesso deles às áreas restritas do porto. Seguindo em frente, vamos ver 2 desastres que foram tão únicos, tão inesperados, que forçaram as autoridades a criar regras para situações que antes eram simplesmente impensáveis. Em 2015, lá no Pará, aconteceu uma coisa bizarra e muito trágica. O navio Raider, que transportava a carga viva, simplesmente virou de lado e afundou no cais com quase 5 mil bois a bordo. O número é assustador. Quase 5 mil animais morreram afogados.
Isso criou uma crise sanitária e ambiental sem precedentes, com as carcaças se decompondo e o óleo do navio vazando. Um tipo de problema para qual ninguém estava preparado. E no ano seguinte, em Santos de novo, outro evento surreal. Dessa vez, não era fogo, era uma nuvem tóxica. A água da chuva entrou em contato com um produto químico que estava em contêineres e isso gerou uma reação em cadeia que liberou uma fumaça perigosíssima sobre a cidade, levando centenas de pessoas para o hospital. Isso aqui ilustra perfeitamente como cada desastre específico gera uma solução específica. O caso Haidar levou a novas regras de estabilidade para navios de carga viva. Já o vazamento da Local Frio tornou obrigatório separar rigorosamente qualquer produto químico que possa reagir com umidade e guardá-lo em local coberto. Quando a gente olha para trás, para todos esses casos, um padrão fica muito claro. Cada acidente, não importa o quão diferente do outro, serviu de gatilho. Foi um catalisador para uma evolução bem grande na segurança, empurrando os portos brasileiros